Espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigada por nos acompanharem. Estou aqui novamente para a gente falar mais um pouquinho sobre processo. Hoje eu escolhi um assunto um tanto quanto polêmico, mas eu acho que é importante lançarmos aqui, inclusive, uma reflexão com relação a ele. Eu me refiro ao artigo 139, inciso 4 do novo CPC. Envolve um assunto novo, envolve um assunto polêmico, regulamentado pelo legislador do novo Código, em sua parte geral, no que toca aos poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Então, eu vou fazer a leitura do dispositivo rapidinho, para a gente não se alongar muito aqui, para que a gente possa traçar algumas linhas com relação a esse dispositivo. O caput do artigo 139 diz o seguinte para a gente: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Inciso 4, de modo específico, pessoal, vamos lá. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, a gente já observa aqui de antemão que a lei vigente, que o novo CPC conferiu ao juiz um poder bem maior do que o sistema revogado conferia de fato a ele. A gente observa que houve aqui uma ampliação considerável dos poderes envolvendo o nosso poder judiciário, né? No sentido dele ter condições hoje de aplicar qualquer medida, porque a lei vem aberta nesse sentido, qualquer medida mandamental, coercitiva, subrogatória, enfim, nos termos da lei, destinadas à efetivação das decisões judiciais, destinadas ao cumprimento das decisões judiciais, inclusive envolvendo o pagamento de quantia. Sim, né? Porque o Código revogado, ele previa a possibilidade da adoção de medidas de apoio destinadas ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer entrega. A lei, na realidade, não disciplinava de modo específico nada no tocante ao cumprimento de obrigações de pagamento de quantia. E agora a legislação vem maior nesse sentido, possibilitando ao juiz o uso dessas medidas com essa finalidade. Eu vou me referir rapidinho aqui a 3 decisões judiciais proferidas já com base nesse dispositivo, onde o judiciário já aplicou esse dispositivo de modo específico. Eu cito aqui a decisão pioneira, prolatada em agosto de 2016, por uma juíza da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, aqui de São Paulo, onde o credor, considerando a especificidade de sua execução, no caso, essa decisão envolve uma ação de execução de título executivo extrajudicial, e aí, considerando o caso específico, o juiz, a juíza, no caso, ela aplicou algumas medidas de apoio nesse contexto. Então, pessoal, as medidas aplicadas por essa juíza, no caso, são medidas paralelas, coercitivas, no sentido de o devedor, o executado, se sentir pressionado pela adoção dessa técnica de tutela e, nesse contexto, cumpra a obrigação, no caso específico, de pagamento de quantia. Então, essa juíza, ela determinou, por exemplo, a apreensão da CNH do executado, do passaporte do executado e o cancelamento de seus cartões de crédito como medida paralela ao cumprimento da ordem judicial, ao cumprimento da decisão judicial. Essa decisão já contou com alguns desdobramentos, a gente teve já uma modificação, especificamente ali no que toca ao passaporte, envolvendo violação a direito de ir e vir por meio de um HC que foi impetrado, mas ela foi uma importante decisão, prolatada em concreto, que fez decorrer outras decisões, inclusive dessa primeira proferida. Então, eu vou citar duas decisões envolvendo 2 recursos de agravo de instrumento. O primeiro, a que me refiro, foi interposto envolvendo um cumprimento de sentença. Essa decisão foi prolatada pela Primeira Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo. Esses pedidos foram feitos em primeiro grau de apreensão do passaporte, apreensão de CNH e negados pelo juiz de primeiro grau, mas de acordo com a interposição do agravo de instrumento, o tribunal entendeu
que isso poderia acontecer, que as medidas poderiam ser aplicadas e julgou o recurso, no caso, provido dentro desse contexto. Essa decisão que me refiro aqui, de dezembro de 2016, portanto, dentro desse mesmo contexto, nós tivemos uma outra, já mais recente, de fevereiro de 2017, onde, numa execução de título executivo extrajudicial, prolatada ali, envolvendo também um agravo de instrumento, né? Decisão esta proferida pela 13ª Câmara de Direito Privado, onde, em primeiro grau, esses mesmos pedidos de suspensão, de apreensão de CNH, de apreensão de passaporte, negados em primeiro grau, e aí a parte interessada, manejando o seu agravo de instrumento, contou com um resultado diferente do que eu citei há pouco, porque nesse contexto, o nosso tribunal, também TJ de São Paulo, né, essas decisões são todas proferidas pelo nosso estado de São Paulo. Nessa ocasião, o TJ negou provimento a esse recurso por meio de decisão colegiada, unânime, inclusive, reconhecendo violação do direito de ir e vir, enfim, pessoal. A ideia desse vídeo é só lançar algumas reflexões com relação ao uso dessas medidas abertas, dessas medidas atípicas, né, dessa possibilidade do juiz agir envolvendo com a preocupação, de fato, de termos o cumprimento dessas nossas decisões judiciais a respeito dos nossos casos específicos. Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre esse novo artigo 139.4, né? Muito embora a gente conte com algumas divergências com relação a isso, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui no tocante a certas limitações que o juiz deve considerar, certas questões que ele deve considerar para aplicar a medida de fato em concreto. Me parece importante, pessoal, o juiz levar em consideração aqui que isso não é uma regra geral, que pode eventualmente ser aplicada de acordo com cada caso específico. A medida precisa ser razoável, ela não deve onerar de modo demasiado o executado. O princípio da menor onerosidade do executado continua regulamentado pelo nosso sistema. Importante não haver violação a garantias e direitos fundamentais regulamentados pela nossa Constituição Federal, e também que o juiz adote essas medidas eventuais quando esgotadas as medidas típicas, quando de fato houver o esgotamento dos meios tradicionais regulamentados pela lei destinados ao cumprimento das decisões. É fato que de nada adianta a parte buscar a proteção do Estado e não obter satisfação com relação àquela proteção. Mesmo que o juiz diga à parte que ela tem aquele direito e essa parte receba eventualmente uma sentença de procedência do seu pedido, é importante que ela obtenha satisfação no tocante a essa obrigação. É importante que ela possa, de fato, levar para casa aquilo que o juiz disse a ela que é de seu direito. Então, na realidade, a gente sabe que a nossa execução apresenta alguns problemas, é muito comum as execuções se arrastarem por muito tempo, o executado demonstrar na vida real dele, na vida concreta dele, uma situação diferente da que ele apresenta naquele processo. Isso é bastante comum. Então, me parece que o artigo vem importante aí, no sentido de o juiz poder aplicar medidas destinadas ao cumprimento de qualquer tipo de obrigação, destinadas ao cumprimento das nossas decisões. A ideia era lançar uma reflexão. Provavelmente nós vamos voltar a falar sobre esse assunto numa outra oportunidade. Por enquanto é só, pessoal. Agradeço muitíssimo o contato de vocês, agradeço que vocês estejam nos acompanhando, coloquem observações, façam menção com relação ao que a gente expõe aqui, que isso é muito enriquecedor e muito importante para a gente. Muito obrigada, até semana que vem, se Deus quiser, fiquem com Deus, um beijo.